Dando sequência ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, chegamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta fotografia vocês podem ver belas ruínas da cidade de Tessalônica. Na ocasião, Tessalônica era a principal cidade da Macedônia e era a capital da província romana. Para vocês terem uma ideia, Tessalônica hoje tem mais de 1 milhão de habitantes. Vocês olharem aí no mapa, nós vamos ver que a igreja de Tessalônica ela foi fundada por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, né? Quando então ele percorre ali a região da Galácia, confirmando as igrejas, né? Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, e ele vai até Troade, ali na pontinha da Ásia, né, quando ele recebe uma visão de um varão macedônio de pé, né, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo segue então viagem e chega até Filipos, né, a primeira cidade ali da Europa, onde é formada a igreja de Filipos. E após a igreja de Filipos, ele segue viagem e chega a Tessalônica. Paulo fica ali em Tessalônica por 3 sábados ensinando na sinagoga, muitas pessoas se convertem, gregos piedosos, mulheres distintas. Eu sei que a palavra de Deus diz que a cidade fica dividida, né? Um personagem chamado Jason, que hospedou Paulo, né? Ele é levado diante das autoridades para se retratar, e é acusado de proteger ou de hospedar um tumultuador, um rebelde com seus seguidores, né, dizendo que Jesus é o rei e não César. Nessa situação, Paulo teve que sair, com a ajuda dos irmãos, ele consegue fugir e vai em direção a Bereia. Jasão e alguns irmãos tiveram que pagar uma fiança para serem libertos. Então, em Bereia, próximo ali de Tessalônica, Paulo prega numa sinagoga e ali sim tem uma boa receptividade. Os bereanos tinham muita fome da palavra de Deus, né? E Paulo então segue de Bereia para Atenas. E ele encarrega os irmãos, tanto Timóteo como Silas, que cuidassem da igreja de Tessalônica, esperando que depois eles retornassem e se encontrassem com ele. Paulo segue em direção então a Atenas e depois, finalmente, em Corinto, onde ele vai permanecer 1 ano e 6 meses. E de Corinto, então, ele aguarda notícias de Timóteo a respeito da igreja de Tessalônica, por ocasião, então, que ele acaba escrevendo essa primeira carta ali em Corinto aos Tessalonicenses. Ok? Então, dando sequência, vamos lá. Corinto foi o local em que foi escrita a carta durante a segunda viagem missionária de Paulo no ano 51. A gente vai repetindo porque essa é uma forma de ir sedimentando os conhecimentos, ok? As palavras-chave: aguardar, vigiar, segunda vinda de Cristo. Tanto a primeira carta como a segunda carta aos Tessalonicenses tratam primordialmente da segunda vinda de Cristo. O tema, portanto, é a esperança em Cristo, uma esperança da sua vinda. Okay? Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 1, versículo 10. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Notem vocês aqui a palavra, no versículo 3 aqui do capítulo 1, as 3 palavras fundamentais da vida cristã: a fé,
amor e esperança. E essa igreja tão saudável, ela tinha todos esses elementos já constituídos ali. Lembrando então, mais uma vez, falando de Tessalônica, a capital e cidade mais populosa da província romana da Macedônia. Por ocasião da segunda viagem, Paulo fica ali mais ou menos um mês em Tessalônica, pregando a palavra na sinagoga. Muitos se convertem, não é? Há muito tumulto ali também. Paulo e os irmãos são chamados de tumultuadores, aqueles que têm transtornado o mundo, não é? Então Paulo foge, vai para Atenas, e Paulo encarrega tanto a Timóteo como Silas que cuidem dos irmãos de Tessalônica, ok? E ele vai então em direção a Corinto. Se você observar no capítulo 3 dessa primeira carta, os versículos de 1 a 5, você vê justamente essa questão de Paulo tratando desse cuidado com os tessalonicenses em relação a enviar Timóteo. Pelo que, no versículo 1 do capítulo 3, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, ou seja, ele ficou em Atenas e depois ele deu sequência indo para Corinto, não é? E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Muito bem. Então Timóteo, no final das contas, acaba levando notícias de Tessalônica a Corinto. E então Paulo escreve essa carta. Ok? Muito bem. Ambas as epístolas tratam da segunda vinda de Cristo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A primeira é mais em relação aos cristãos. No capítulo 4, os versículos 13 a 18, isso pode ser visto muito claramente. Paulo diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A segunda carta, ela é escrita mais em relação aos incrédulos, tratando da segunda vinda, mais em relação ao que vai acontecer com os incrédulos. Era uma igreja saudável, como eu disse. Fé, amor e esperança eram experiências próprias dessa igreja. Elas tornaram-se exemplo na Grécia, não é? Modelos. Uma igreja muito atribulada, isso vocês podem ver nessas referências que aí estão. Uma igreja sofrida, mas que permanecia, que perseverava e que ainda cria firmemente que o Senhor logo voltaria. Mas, por outro lado, era uma igreja também confusa. Alguns irmãos tinham alguns conceitos errados em relação à segunda vinda de Cristo. Eles esperavam uma vinda iminente mesmo, né? E também estavam incertos em relação àqueles que já morreram. Como é que vai ser isso? Esses que morreram já se perderam. Então Paulo tem que fazer ali
muitas explicações sobre isso. No texto do capítulo 4 que acabamos de ler, Paulo fala, né, dos mortos, Paulo fala da ressurreição dos mortos por ocasião da segunda vinda, fala do arrebatamento, né? E é interessante que alguns dessa igreja falam assim, se Cristo vai voltar logo, quem sabe daqui a pouco ou amanhã, ou essa semana, né, vamos largar esse negócio de trabalho, vamos ficar na boa. Então, muitos ficaram aguardando ociosamente, não é? De uma maneira irresponsável até em relação ao cotidiano, aos cuidados com as responsabilidades da vida. Né? Então, o primeiro ponto aqui dessa carta é que fica claro que haverá o arrebatamento. E nele estarão incluídos tanto os vivos quanto os que dormem no Senhor. O segundo ponto é o tempo da vinda não é mencionado. Portanto, Paulo exorta a que continuem ativos, trabalhando e desenvolvendo a vida cristã com fidelidade e responsabilidade. Em relação à segunda vinda de Cristo, os cristãos devem estar aguardando dos céus o Filho de Deus. Sempre vigilantes, pois a vinda será repentina. No capítulo 5, nos versículos de 1 a 11, é dado alguns detalhes da vinda do Senhor. E uma delas é que esse dia ninguém sabe, e ele pode vir a qualquer momento, como um ladrão que não avisa, não é? Então, portanto, sempre vigilantes, aguardando a vinda do Senhor. Ela ocorrerá após o soar da última trombeta, como já foi lido no capítulo 4. Quando isto ocorrer, precisamos estar inculpáveis e santos diante dele. Não que inculpabilidade ou santidade é que garante a nossa salvação. Mas todo cristão que teme o Senhor, que ama o Senhor, deve estar vivendo no seu cotidiano de uma maneira assim, uma maneira cuidadosa, responsável, de exemplo de vida cristã, sendo luz no mundo em que se está vivendo. Pois somos chamados para o seu reino e glória. No capítulo 2, versículo 13. Essa era a bendita esperança da igreja primitiva. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, a bendita esperança da vinda do nosso Senhor. Para melhor estudar essa carta, há duas formas de você estudar. A primeira proposta, ela tem 5 partes, ok? A primeira parte, o capítulo 1, os novos convertidos e a segunda vinda do Senhor. A segunda parte, o capítulo 2, o serviço cristão e a segunda vinda do Senhor. A terceira parte, dos capítulos 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 12, a santificação e a segunda vinda do Senhor. Interessante que Paulo diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, é uma questão de estar cuidando dia a dia da sua vida, né, diante de Deus. É uma vida separada para Deus. Okay? A quarta parte, os capítulos 4, versículos 13 a 18, que nós demos um destaque, os mortos em Cristo e a segunda vinda. A quinta parte, o capítulo 5, o último capítulo, a vigilância, a importância de vigiar em relação à segunda vinda de Cristo. E uma outra proposta, mais simples, a primeira parte, os capítulos de 1 a 3, olhando para trás, como foram salvos, como foram alcançados pela graça de Deus. E a segunda parte, os capítulos 4 e 5, olhando para frente, como deveriam viver. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Medite nesta carta, leia esta carta, você será muito edificado. Até a próxima, um grande abraço.